Olá, sexta-feira, ao som do rock e outros sons hoje no nosso programa, você vai ver daqui a pouco, está começando mais um Resumo do Dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV, 24 horas no ar. Nosso programa que hoje destaca a frase do Lula: o certo era tirar o Bolsonaro e me colocar na presidência. Nós concordamos em gênero, número e grau. Né? Não adianta só a ONU falar que o Lula foi preso político, tá certo. Alguém precisaria avisar que se Lula foi preso político, as eleições foram fraudulentas, o lugar que Bolsonaro está sentado, né, é fruto de uma fraude, de um golpe, e, portanto, quem está lá naquela cadeira, né, quem o povo brasileiro quer naquele lugar, é Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, nós vamos falar desse tema, vamos tratar aqui do 1º de maio, dos preparativos para o 1º de maio, no qual em São Paulo o ex-presidente Lula vai estar presente, mas com certeza, né, o nome dele vai estar na boca dos trabalhadores nos atos de todo o país. Bom, nosso tema também em destaque do nosso programa, como tem sido todo dia, é o boletim diário da Rússia, com os nossos enviados especiais, companheiro Rafael Dantas e companheiro Eduardo Vasco. E um dos temas de destaque hoje é sobre a questão da Rússia, é a denúncia, né, do plano dos Estados Unidos de dividir a Ucrânia. Está tramando aí os Estados Unidos, né, tem toda uma armação, nós vamos falar disso daí, vamos mostrar aí a tentativa de envolver outro país, né, criar um conflito na região, é a tentativa de balcanização da Ucrânia. Né? Não é uma novidade, eles fizeram isso com a Iugoslávia, né? Um país importante, que tinha uma história bonita de luta do seu povo e que foi dividido aí pela intervenção dos Estados Unidos, depois de uma guerra, né, de um conflito que o imperialismo atuou diretamente. Né? Agora, na Ucrânia, a gente vê o imperialismo atuando por procuração. Né? Mas, bom, nós vamos tratar desse tema, você fica por aí, acompanha conosco, tem muito mais por aqui, vamos falar do novo aumento do gás de cozinha, o Papa, o Vaticano, também tem proposta sobre a questão da Ucrânia. Será que a proposta é uma proposta de garantir aí os interesses do povo da Rússia, do povo da Ucrânia? Fica por aí, você vai ficar sabendo, né, o que disse aí o Vaticano sobre a questão da Ucrânia. Bom, tem muito mais por aqui para comentar estas e outras notícias dessa sexta-feira, véspera da mobilização do 1º de maio. Está conosco aqui o companheiro Expedito Mendonça, direto de Brasília. Boa noite, Expedito. Boa noite, companheiro Antônio Carlos. Boa noite, produção. Nessa sexta-feira, mais um resumo do dia aqui com o nosso âncora, professor Antônio Carlos, que já deu uma palhinha para vocês aí acerca da nossa pauta, que está aqui com um conteúdo bastante palpitante, digamos assim. Ele já deu aí, né, um spoiler, digamos assim, sobre os temas que nós vamos discutir aqui. Temos o 1º de maio, temos aí notícias que, para o povo brasileiro, sempre aparece alguma coisa que é alguma operação contra o povo, aumento do gás, mas é isso. Tudo isso aqui será objeto de debate detalhado aqui nesse nosso programa do dia 29 de abril, que temos aí, né, no domingo, o 1º de maio em todo o país e em São Paulo com a presença do ex-presidente Lula. Aqui em Brasília também vamos ter o ato de 1º de maio e com uma novidade, sem a presença das centrais sindicais pelegas. A CUT decidiu por convocar somente ela o ato. Portanto, o ato tem aí uma cara mais classista, mais ligada à luta dos trabalhadores, não é isso? Bom, vamos dar a nossa pauta, nós vamos comentar tudo isso detalhadamente aqui no nosso programa que está começando agora. Vamos lá, companheiro Antônio Carlos. Bom, eu mando um salve rapidinho aqui para os nossos amigos internautas que já nos acompanham aqui no nosso canal. Veja aí que a produção ativou o modo para inscritos. Se você não está inscrito, está por aqui participando do nosso programa, se inscreva. Basta tocar o sininho logo abaixo da nossa tela, né, e você fica liberado aqui para comentar, para participar desse bate-papo aí de gente muito boa
que participam aqui conosco na Causa Operária TV, como o Sergei Claret, o Orígenes Ong Monk, a companheira Lígia Costa, também por aqui a Nilza Ramos, membro do nosso canal. Jesus era humano, Jesus está entre nós, Jesus gosta de futebol, gosta tanto que está comentando aqui o placar de um jogão, de um clássico, Vila Nova e Londrina. Deve ser, não sei se Jesus falou, porque eu vou dizer que não, né? A companheira Angelina, também de Campinas, que vai estar com certeza conosco aqui no ato em São Paulo, a companheira Silvia Mio, Ana Paula Adão, o Carlos Augusto. Bom, para todos vocês, o pessoal que está chegando por aqui, né, vocês que já estão, convidem os demais. Chama todo mundo para assistir. Resumo do dia. Espalha o link aí, pega o nosso link, copia nas redes sociais, manda no YouTube, manda no WhatsApp, manda no Telegram, no Twitter, aonde você estiver, nas suas redes, nos seus grupos, no grupo da família, no grupo dos amigos, do trabalho, etc, etc, etc. Chama todo mundo para assistir esse que é o Jornal da Noite da Causa Operária TV. Sexta-feira, vamos começar com as nossas charges, né, para dar aquela descontraída antes da cervejinha do final da noite. Você tem gente que já assiste aí tomando uma gelada, ou um cafezinho, sei lá, para quem não curte a cerveja. Veja aí, né, as nossas algumas imagens aí de humor que a nossa produção separou para a gente. A primeira delas tá aí, ó, comentando aí a decisão do Conselho da Comissão de Direitos Humanos da ONU, né? Tem aquela expressão popular no Brasil, jogando merda no ventilador, né? Aí a gente pode dizer que é jogando Moro no ventilador, né? E espalhando, portanto, merda para tudo que é lado. Tá aí a charge muito bem feita. Bom, essa agora do companheiro J. Camelo, Biden caduco, amigo invisível, uau, que aperto de mão forte. Agora vou mandar um aviso para o Putin, diz o hello, povo do terceiro mundo. Está aí tirando um sarro, se bem que as loucuras, né, do Biden expressem aí a política própria do imperialismo. Essa última muito boa, né, diante da decisão da ONU, mais uma sobre o Moro, né? Vai doer, pergunta o Moro, né? E está lá o pessoal da ONU, o carimbo da ONU, né? Muito, né? Está lá para carimbar lá nas ancas do Moro, juiz ladrão. Bom, aí tem acho que tem acho que essa é a última, né, produção? Essa é a última, tem mais uma. Opa, foi a última. Mas no nosso programa tem mais, daqui a pouquinho, tem mais momentos de descontração. Hoje, sexta-feira, nós vamos ter aqui música, vamos ter um rap maravilhoso daqui a pouco, né? Vamos estrear aqui, lançar aqui, divulgar um rap excepcional que foi enviado para a gente pelo Nego Mancha, né? Com participações especiais. Então, fica por aí com a gente, que tem mais momento de descontração aqui no resumo do dia de hoje, beleza? Então, bom, vamos para na nossa pauta. Vou passar para o SP para comentar o gás subindo de novo. Assim acaba com o nosso gás, né, Expedito? Que já está lá embaixo, né? Sejamos aqui honestos aqui com a situação. Petrobras está anunciando aí um aumento de 19% no gás natural, não é isso? Que é o gás aí usado aí nos veículos, não é isso? Nós sabemos que aqui no Brasil houve uma migração muito grande aí de consumidores brasileiros, de pessoas que, principalmente que trabalham, né, que usam o veículo como meio de trabalho, eles preferiram instalar aí o gás natural veicular para tentar sobreviver aí ao preço da gasolina. Só que o que está acontecendo? Essa alternativa, tá certo, está se tornando inviável também, em função dos aumentos verdadeiramente tresloucados
Eu acho que essa é a palavra encontrada, tá certo? Para caracterizar esse massacre que a Petrobras vem fazendo contra os consumidores brasileiros com relação à gasolina, com relação ao gás natural e outros derivados. 19% é um aumento verdadeiramente escandaloso, a gente pode caracterizar assim. O produto é usado em gás encanado e nos carros, né? Também a gás. E o que acontece? O valor pode ser mais caro do que um botijão de 13 quilos, dependendo da forma como é utilizada pelo consumidor. Se num veículo ele roda muito, por exemplo, tem um gasto aí grande do combustível, não é isso? Que é o gás. No final das contas, se ele fazendo ali um cálculo, uma conta, ele pode sair mais caro do que o próprio gás de cozinha, né? Do botijão de 13 quilos que está na casa aí dos espantosos 130, 140, 150 reais. Em alguns lugares do país, eu estava vendo aqui, tem tem botijão de 13 quilos de 160 reais. É um verdadeiro escândalo isso aqui, né? E a Petrobras, obviamente, com aquela política, não é isso? De dizer que é necessário que é a paridade internacional, não é isso? A política de paridade de importação, instituído aí na época do Michel Temer, não é isso? E mantido, obviamente, pelo governo Bolsonaro. Chama atenção aqui, a matéria é da CUT, chama atenção aqui o fato do seguinte, que eles falam o seguinte, que o PPI foi criado no governo do ilegítimo Michel Temer e mantido pelo governo de Jair Bolsonaro, mas não fala que o governo do Jair Bolsonaro também é ilegítimo, é um impostor. Não é isso? O Bolsonaro é um impostor. Ele só está aí em função da perseguição, o lawfare jurídica, né, que foi imposto ao ex-presidente Lula. Portanto, fica aqui mais um registro, tá certo? Desse abuso, dessa forma absurdamente antinacional, da qual a Petrobras trata, né, o povo brasileiro, porque essa é uma fonte de energia nacional, o gás, o petróleo, o gás e seus derivados, e você está obrigado a pagar em dólar por um produto que é nosso. O produto é nacional. Como é que você está obrigado a pagar em dólar? Uma coisa que é encontrada aqui no solo brasileiro, no território brasileiro, nas águas territoriais brasileiras. Um escândalo, um absurdo. Bom, vamos adiante aí na nossa pauta, Toninho. É essa a denúncia aqui. Ok. Bom, e há pouco tempo atrás, o McDonald's lançou um produto aí anunciando o Mac Picanha, né? Variações aí que supostamente seriam aí dessa carne, que se o gás de cozinha está virando um artigo de luxo, comer uma picanhazinha, né? Aquela picanha com aquela gordurinha que dizem que faz muito mal, mas que é um veneno delicioso, né? É uma coisa cada vez mais proibitiva. Bom, mas o McDonald's andava anunciando aí um produto com esse nome. Mas nessa semana a empresa anunciou que ia retirar o Mac Picanha das suas lojas no Brasil, né? Isso porque a loja foi notificada pelo Ministério da Justiça e pelo Procon, porque o Mac Picanha não tem picanha, né? O golpe no Brasil é tão grande, né? E a propaganda super, hiper enganosa, né? Propaganda para enganar, para tapear o povo brasileiro, que está com vontade de comer uma picanhazinha, mas a picanha está passando aí de 40, 50, chegando às vezes até 70 reais, depende. Se for a do Exército, né? Aquela que o Exército compra em toneladas, nas notas fiscais chega a custar 150 reais o quilo. Bom, o desmascarado, né? O McDonald's disse que vai voltar ao cardápio o Mac Picanha com outro nome, né? Porque o Mac Picanha que não tem picanha vai ser rebatizado, né? Sei lá, será talvez Mac
imitação de picanha, Mac cheiro de picanha, né? Porque a loja, ao divulgar, aí acabou explicando que era só tempero de picanha, não era picanha de verdade, né? E aí eles lançaram um comunicado dizendo que eles vacilaram na escolha do nome do sanduíche. Quer dizer, não era um golpe, não era para tapear o povo brasileiro, não era para enganar o povo brasileiro. Foi só um vacilo na hora de escolher o nome, né? Imagina, então, sei lá, daqui a pouco vão começar outras... se o pessoal, por exemplo, for multar um bar que está vendendo aí um uísque escocês, mas que não é escocês, né, um paraguaio, o cara explica, não, é só uma vacilação na hora de escolher o nome, né? Se o cara estiver vendendo, sei lá, aí um brinco dourado, como se fosse ouro, né, e alguém tentar reprimir, o cara vai explicar, não é que a gente está enganando, é uma vacilação na hora de escolher o nome, né? Como é um monopólio, é um grande monopólio, provavelmente vai ficar por isso mesmo, né? Porque é a tentativa de tapeação. Não é só que a picanha está cara, né? Nesse caso aqui, é porque o McDonald's foi obrigado a reconhecer que no Mac picanha, não querem colocar picanha no lanche, né? Eles vão alterar o nome da picanha. Quer dizer, o povo brasileiro, além de estar pagando cada vez mais caro por tudo, ainda tem que enfrentar essas e outras tapeações. Por falar em tapeação, né? E antes daqui a pouquinho nós vamos mostrar aqui um rap excepcional enviado para a gente aqui nessa sexta-feira, mas vou passar para o Expedito para falar de tapeação, falar da tentativa de esconder os números reais sobre o problema do desemprego no Brasil, porque novos dados foram aí divulgados pelo IBGE. Com vocês, Pê. Bom, talvez seja mais fácil ocultar aí a picanha, não é isso? Né? Você pode colocar ali uma fumaça de churrasco, porque no supermercado se vende fumaça de churrasco, inclusive, né? Mas na questão aqui do desemprego, não tem como você maquiar. Quer dizer, os patrões tentam fazer isso, os economistas burgueses aí tentam fazer essa manobra de maquiar os números, obviamente, não é isso? Mas como o IBGE divulga os dados com relativo grau aí de fidelidade, digamos assim, não é isso? É o instituto aí que tem uma credibilidade, né? E por isso, inclusive, o Bolsonaro tentou desacreditar e desqualificar aí os profissionais lá do IBGE, né? Ele está aqui divulgando que as taxas de ocupação, desocupação, desalento e subutilização, elas se mantiveram estáveis no primeiro trimestre deste ano. E, bom, o Diese também diz que não há nenhum sinal de recuperação do mercado de trabalho. Mas esses trabalhadores desempregados, desalentados, que não procuram mais por estarem cansados de não conseguir emprego, continua muito alto. E o que acontece? Isso está aí ocultando, não é isso? Uma taxa de desemprego muito, muito, muito maior do que essa que vem sendo anunciada, que já é altíssima. Ela ficou em 11,1%, que significa 11,9 milhões, 12 milhões de trabalhadores. Mas como tudo no país aqui é subnotificado, nós podemos dizer aqui, com muito pouca margem de erro, tá certo? Que esses números aqui são ainda maiores em relação ao número oficial que vem sendo divulgado aí através do IBGE, que é a pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, né? A PNAD contínua, que foi divulgada hoje, né? No dia 29. E em 2014, o país teve o menor índice de desemprego, que estava em 6,5%, que foi o ano da reeleição da presidenta Dilma, né? Bom, de lá para cá, o que nós tivemos? Como resultado do golpe de Estado, nós tivemos esse crescimento vertiginoso
do desemprego no país, que é fruto dessa política criminosa dos governos golpistas, né, que sucederam aí de forma ilegítima o governo eleito em 2014. Então, mais uma camuflagem, mais uma forma aí de burlar aí os números reais, verdadeiros, que no índice oficial, volto a falar, já são extremamente elevados e altos. Você ter, da população economicamente ativa no país, você ter 11,1% de desempregados, o que corresponde a um total de 12 milhões de trabalhadores. O que significa se você multiplicar isso pelo número de pessoas da família? Atinge todo mundo, não é isso? E é preciso fazer esse cálculo e tal. Então, fica aqui o registro, tá certo? De mais essa, vamos chamar de fraude, não é isso? Não é exatamente do IBGE, mas como a pesquisa ela não traz os desempregados, os desalentados, como desempregados oficiais, mas apenas aqueles que não estão mais procurando emprego, fica essa coisa meio nebulosa. Mas, no final das contas, eles compõem esse contingente nacional de trabalhadores brasileiros desempregados. Vamos ter claro, deve estar aí na faixa de 15, 16 milhões o total de desempregados no país, se considerarmos esses desalentados. Bom, é isso. Vamos ao estúdio aí para algum comentário do companheiro Toninho, se assim o desejar. Ok. É uma situação que é muito grave, né? Porque além dos desempregados oficiais, além dos desalentados, que somam aí mais 5, 6 milhões, nós temos as pessoas que estão vivendo de bico. Essas o IBGE não considera desempregados, mas de fato são. Aquelas pessoas que trabalham ocasionalmente, que trabalham uma vez por semana, uma vez por mês, quando conseguem, né, e que nas pesquisas não aparecem como sendo desempregadas, né, mas que vivem de serviços ocasionais. Quer dizer, se a gente pensar, né, que menos da metade da mão de obra brasileira trabalha nesse momento com registro em carteira, né, com um contrato regular, né, e que mais de 8 milhões de trabalhadores foram empurrados para a chamada pejotização, né, ter que criar aí um CNPJ para venderem a sua força de trabalho como se fossem empresas que de fato não são, né, a gente chega à conclusão de que a situação nunca foi tão ruim. Esses números do desemprego diminuíram um pouco, né, já chegaram aí à casa dos 13, quase 14 milhões, mas isso, em plena pandemia, é óbvio que agora a situação com a relativa retomada que se deu mostra que a situação ela não evoluiu, e vários estudos também apontaram nos últimos dias que os empregos que foram gerados, eles são de pior qualidade, né, de salários mais baixos, e em quase todos os casos, ou pelo menos na imensa maioria dos casos, são empregos sem carteira assinada, né, sem nenhum tipo de benefício social. O país andando de marcha ré, né, com a situação se agravando para a classe trabalhadora. Bom, antes da gente ir para um destaque, um sucesso dessa noite, né, um lançamento aqui no nosso programa, um lançamento musical, eu queria agradecer a nossa companheira Carla Silva, diretamente lá do Reino Unido. Estava fazendo mais falta aqui do que picanha no churrasco aqui no Brasil, né? E ela mandou para a gente não vou dizer que é um Mac picanha, porque é bem melhor, um sanduíche aqui com uma imagem aqui com o seu super stick, e também, né, nos brindou com aquela canequinha, né, muito tradicional aqui para a gente nessa sexta-feira, erguer um brinde aqui juntos. Muito obrigado à companheira Carla Silva, e eu queria pedir a você que siga o exemplo da Carla, né, contribua com a gente, né, nós precisamos muito da sua caixinha, da sua contribuição para sustentar esse canal independente, combativo, revolucionário. Bom, agora nós vamos acompanhar aqui um lançamento, né? Um lançamento, a gente recebeu aqui um vídeo muito legal, né? Eu assisti agora há pouco, um pouco antes do programa, né?
tem participações especiais, vocês vão ouvir aí e vamos ver se vocês identificam, né? Os rappers, né, são aqui da zona leste da cidade de São Paulo, o Nego Mancha e Goldman, né, e eles lançaram esse videoclipe da música Os Mais Humildes, né? O vídeo foi lançado hoje no YouTube, nas redes sociais, né, do grupo. Então, Nego Mancha e Goldman, né, a participação. O vídeo, o rap fala de sem identitarismo, sem enganação, eles mandam na letra, né, o recado da periferia, direto da fonte, direto da favela. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar, né? Eu queria que vocês ouvissem aí com atenção e depois mandem aí seus comentários, aí mandem a sua apreciação aqui no nosso chat. Então, com vocês aí o rap, Os Mais Humildes, né? E vocês ouvem aí, né, com o nosso amigo Nego Mancha, com a participação do Goldman, e depois mandem aí o seu comentário. Se vocês gostaram, podem mandar também isso, podem mandar palmas, podem mandar críticas também, né, que a gente encaminha depois para os autores. Vamos lá, com vocês aí. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, eu defendo o Brasil com Bolsonaro presidente. Eu sou um psicopata. Contra o comunismo. A polícia militar vai atirar para colocar no cemitério. Mataram 60 mil, ó. Eu queria que matasse 200 mil vagabundos. Bandido bom e bandido morto. Foram disparos péssimos, né? Porque se fossem disparos controlados e com a devida precisão, não teria sobrado ninguém. Por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos. A minha continência, a bandeira americana. Os vagabundos foram tarde. 24 vagabundos. O Rio de Janeiro foi faxina. O meu apoio total para a chacina. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os mais humildes, os que mais representa. De frente com o processo, cê vê quem é na cena. Quem é que vai, quem é que fica. O justo é exaltado, feliz, o que acredita. Os mais humildes, os que mais representa. De frente com o processo, cê vê quem é na cena. Quem é que vai, quem é que fica. O justo é exaltado, feliz, o que acredita. De frente com o processo, de frente com o juiz. Eu não posso permitir que façam Dona Iraci infeliz. Olha pra mim, o que você vê. Sou diferente de quem tá no poder. Uma foice, um martelo, uma cruz, um furador. Quem tem bom coração, tá contra o opressor. É por amor, quebrada, é por amor. Uma linda flor resistindo à dor. O ódio por aqui passou, quase tudo ele levou. E o que ficou, o capital contaminou. Profanou o espírito que era pureza. Maldita seja a ideologia burguesa. Exterminou os índios, escravizou os pretos. Dividiu o nosso povo, nem todo sofredor é guerreiro. Nem todo crente merece salvação. Nem todo hebreu que é da fuga da escravidão do Egito. Chama de mito faraó que quer cortar sua cabeça. Mas se é guerra, que a tirania pereça. Quem traiu vai pagar, quem oprimiu vai pagar. Ouve o rugido do leão da tribo de Judá. Feliz aquele que acredita que o rei vai voltar pra glória do povo governar. 1000 anos de paz pra quem tá na peleja. O justo é exaltado, os humildes representam. Os mais humildes, os que mais representa. De frente com o processo, cê vê quem é na cena. Quem é que vai, quem é que fica. O justo é exaltado, feliz, o que acredita. Querem calar a voz dos que defendem os trabalhadores. Se a esquerda radicalizar, vai precisar ter uma resposta. Chamamos a população a se manifestar, barrando esse ataque aos direitos do povo brasileiro. A justiça atua sistematicamente em favor dos poderosos. Não vamos deixar calar a voz dos que lutam pelos interesses dos trabalhadores. Salário, trabalho e terra. Chamam a população e suas organizações de luta. Da consciência e da luta de todo o povo, os trabalhadores podem e devem governar. A geração dos que não é quente nem frio, pega a visão quantos irmãos, solitário em meias depressão. Palavra é verbo é vivo, tem que questionar, tem que lutar. Ter ciência antes de votar, o mundo vai girar, a espada vai cortar pra todo lado. Nós tá camuflado, o rap é contra todo. O capitão do mato tem que tá focado pra nunca fechar com errado. Aí se esquiva dos ratos, quanta brisa louca, quanta folha voa. Quantos de chapéu, olhos vem dar de touca. Oja,
ou só pra não ter que assistir? Porque quem planejou meu fim, certeza vai cair, fugir daqui não é o necessário. Que fique mais que claro que o direito de ir e vir tem que ser respeitado, representado por nós mesmo. Em meio ao sofrimento, o clima é tenso, é nós que tá prevalecendo. Alguns estão falecendo, o luto vem guardado na memória daqueles que lutam pela melhora. Te trago boas novas, do início até o fim. Se teve matança, teve inveja de Caim. O mar vai se abrir pra quem vem na pureza. O justo é exaltado, os humildes representa. Mais humilde é os que mais representa. De frente com o processo cê vê quem é na cena. Quem é que vai, quem é que fica. O justo é exaltado, feliz o que acredita. Os mais humildes é os que mais representa. De frente com o processo cê vê quem é na cena. Quem é que vai, quem é que fica. O justo é exaltado, feliz o que acredita. E aí, gostaram? Mande aí seu comentário. Mande seu comentário, né? Comente aqui no nosso chat. E tá aqui você tiver também aí, queria agradecer aí, parabenizar, né, o Nego Mano aí e os companheiros pela o Mancha, Nego Mancha, né, e o Goldman pela apresentação, né, agradecer também pela liberação aí, né, para a gente fazer aqui a apresentação aqui no nosso canal. Bom, vamos lá, se der, a gente apresenta mais, a gente reapresenta no final, né? Vamos acelerar aqui, porque eu até fiquei animado, né? E você manda aí, convide o pessoal para assistir, manda para o pessoal, anuncia aí, divulga, né? Vamos divulgar aí também o trabalho dos companheiros e o pessoal aqui comentando, parabenizando aí bastante no chat, né? Parabéns aí aos companheiros. Bom, vamos em frente na nossa pauta, que tem muita coisa interessante aí pela frente, e eu vou passar para o companheiro SP para destacar aí a decisão do Lewandowski, né, que veio na rabeira, na sequência da decisão da ONU de anular as decisões da ONU de considerar, né, o ex-presidente Lula como preso político, né, como alguém que foi devidamente injustiçado, né, perseguido pelo juiz Sérgio Moro, e agora tem uma nova decisão do STF, através do ministro Lewandowski. O que foi decidido, Spê? Bom, aqui a gente, primeiramente, tem que registrar o seguinte: desde quando ocorreu a substituição na 13ª Vara de Curitiba do juiz Sérgio Moro, que saiu das suas funções lá, renunciou às suas funções para assumir um cargo de ministro da Justiça no governo Bolsonaro, ele deixou a senhora Gabriela Ctrl-C, Ctrl-V Hardt, não é isso? Lá no seu lugar, que era a chamada Sérgio Moro de Saia. E ela ficou conhecida e notabilizada porque emitiu uma sentença e no corpo dessa sentença, né, estava ali sentenças anteriores já, inclusive com erros grotescos, assim. Ela esqueceu, inclusive, de tirar o nome dos anteriores. E aí ficou conhecida como Gabriela Copia e Cola, não é isso? Sentença condenando o ex-presidente Lula. Ou seja, foi aquele negócio. Ela foi execrada, né, aí no país inteiro, publicamente e tal, por conta disso aí, mas a gente vê que somente agora, olha só, somente agora, depois da decisão da ONU, né, o Supremo Tribunal Federal está aqui anulando a sentença dela, mas toda a Suprema Corte lá, todos os ministros dali sabiam que se tratava de uma farsa, que essa mulher é um pau-mandado lá da 13ª Vara do senhor Sérgio Moro, e ele passou todas as orientações para ela no sentido de condenar o ex-presidente Lula, não é isso? Inclusive ela, numa frase muito arrogante, numa oitiva que teve com o ex-presidente Lula, ela
quebrou o protocolo, digamos assim, ali e tal, e dirigiu mandando o presidente Lula se calar, ficar recolhido, senão a coisa ainda poderia piorar mais para ele. Olha só a arrogância dessa gente do Judiciário Nacional. Bom, já era para ter sido desmascarada naquela época, tá certo? Mas só agora veio a decisão aí do ministro Lewandowski de declarar a 13ª Vara de Curitiba incompetente para julgar o caso, né? Isso, Torre Pituba, ação com maior quantidade de réus aí da Lava Jato, incluindo aí também a condenação do ex-presidente Lula. Ou seja, todo o quebra-cabeça aí que já está muito perto de fechar aí o quebra-cabeça com todas as peças, mostra aquilo que a gente já sabe, que o país inteiro já sabe, que a jurisprudência nacional já sabe, que todos esses processos aí foram farsantes, processos políticos, não tem nada do ponto de vista de legalidade, do ponto de vista da jurisprudência. Em nada. Se trata daquele caso típico do uso da justiça, né, isso que tem esse nome de lawfare, para perseguir, para humilhar e para impedir, né, que uma determinada pessoa, no caso aqui, a maior liderança operária popular do país, que é o presidente Lula, que ficou impedido de em 2018, concorrer às eleições presidenciais e que acabou por pavimentar o caminho para a chegada da extrema-direita. Então fica aqui essa denúncia, essa farsa do Judiciário Nacional. E, na época, o STF fez vistas grossas a isso aí. Manteve a prisão do ex-presidente Lula, tá certo? Não concedeu o habeas corpus para ele, mesmo diante de todas as evidências de fraude, de processo viciado. E agora, quando todos os processos já foram anulados no ano passado pelo ministro Fachin, o senhor Lewandowski formalizou, digamos assim, né? Protocolizou, digamos assim, a anulação da sentença dada por essa picareta dessa juíza que foi a substituta do Sérgio Moro lá na 13ª Vara de Curitiba. É isso. Vamos ao estúdio. Ok. Só antes, daqui a pouquinho a gente vai anunciar aqui um dos temas centrais do nosso programa. Queria agradecer aqui, antes disso, a nossa companheira Denise Prates. Muito obrigado aí pelo superchat, pela sua participação aqui conosco. Agradecer também ao Jesus Era Humano, Jesus contribuindo com a gente. Então, queria pedir a você que siga aí o bom exemplo de Jesus, da Denise, da Carla, e mande aí a sua contribuição, o seu superchat, né? Ajude aí na caixinha da Causa Operária TV, ajude a sustentar esse canal combativo, independente, revolucionário, né? E Jesus me mandou uma mensagem aqui dizendo o seguinte: o demônio deve estar dizendo para você não contribuir, mas não ouça o demônio, ouça Jesus, né? Siga o exemplo de Jesus e contribua com a Causa Operária TV. Mande aí a sua contribuição. Bom, agora nós vamos falar de um dos temas centrais do nosso programa, que está vinculado a essa notícia destacada pelo companheiro Expedito, né? Essa semana que foi marcada por uma série de anúncios da Comissão de Direitos Humanos da ONU, agora do Lewandowski, do STF, dizendo que estava tudo errado, né? Que foi um verdadeiro crime o que foi feito, que aquilo que a gente já dizia desde a época, né? Agora, digamos assim, um posicionamento de setores oficiais, até em nível internacional, né, do crime, da criminosa Operação Lava Jato. Bom, e aí, comentando sobre esse tema, né, falando de maneira irônica, né, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, numa entrevista à Rádio Jornal de Recife, né, comentou a decisão da Comissão de Direitos Humanos da ONU, dizendo o seguinte, né, a decisão da ONU, disse ele, mostrou a falácia do que foi o processo contra mim. A decisão de não me deixar ser candidato, a decisão de me prender. A ONU deu um chute nisso e mostrou a pouca vergonha
que foi feita para evitar que o Lula fosse presidente da República em 2018. Agora, a União tem até 180 dias para saber como é que ela vai repor os prejuízos que eu tive. Bom, disse ainda o presidente Lula, o correto seria revogar o mandato do Bolsonaro e me colocar na presidência. Como já está no fim, eu também não quero. Então, que deixem as eleições serem democráticas, porque nós vamos ganhar e vamos governar esse país para recuperar esse país. Bom, primeiro, concordar com Lula quando ele diz que o correto seria colocar, né, ele no lugar do Bolsonaro, retirar o Bolsonaro da presidência, né? O Bolsonaro é um governo ilegítimo, né? Nós dissemos isso desde outubro, né? Desde novembro, já quando o Bolsonaro, antes do segundo turno, né, de que das eleições nasceria um governo ilegítimo. Nós dissemos antes, né, de que a esquerda não deveria referendar, não deveria avalizar o processo, que era um processo fraudulento, né? E a gente viu a esquerda aí se submeter a endossar o processo, como se fosse uma disputa mesmo, como se houvesse uma possibilidade, né, da eleição em que o candidato que o povo queria votar foi colocado na cadeia, ganhar as eleições através de um candidato substituto, né? Eleição totalmente viciada, em que toda a direita, é bom lembrar, né, agora filho feio não tem pai, como diz o ditado popular, mas toda a direita golpista apoiou o Bolsonaro, né, como foi mostrado aí nas imagens do clipe do Nego Mancha, né? O Dória, né, o Bolsodória, chamando a votar no Bolsonaro, toda a direita se unificou, né? Geraldo Alckmin, né, presidente do PSDB, Ciro Gomes, que viajou para Paris, etc, etc. Então, é óbvio, né, que a mobilização em torno da candidatura do Lula é uma mobilização para recuperar os direitos do povo que foram arrancados, foram pisoteados com um golpe em 2016, em primeiro lugar, né, e depois, de maneira também bastante profunda, com a condenação e a prisão ilegal do ex-presidente Lula. Bom, mas não nos iludamos, né? Eles estão preparando aí a terceira etapa do golpe, né? E é necessário mobilizar os trabalhadores, porque sem mobilização, né, não foi possível deter essa ofensiva em 2018 e não será possível deter a ofensiva em 2022. Né? Só com o povo na rua que é possível mudar essa situação. Bom, vamos para mais duas rapidinhas nacionais agora. Agora nós temos que acelerar, porque daqui a pouquinho vem aí o destaque do nosso programa, que é o diário, né? O boletim diário, diretamente da Rússia. Então, vou passar para o SP, porque tem uma crise lá em Pernambuco, né? Onde o PT não apresenta candidato. A candidata, a ex-deputada do PT, que lidera as pesquisas, né, saiu do partido, foi parar no partido da direita, o Solidariedade, né, e o Lula se manifestou a respeito, ao nosso ver, com uma posição muito, muito, muito ruim, né, que é de defender os abutres. Bom, o Expedito conta para vocês. O difícil aqui é a gente indicar qual é a posição aqui pior, né? Se é do Lula declarando apoio aí a um partido golpista, que é o PSB, e a essa figura completamente inexpressiva, que é o Danilo Cabral, que está com um dígito lá nas pesquisas, ou a posição da Marília, né? Que rompeu com o PT para fazer um movimento à direita, indo parar no partido do Paulinho da Farsa, ou seja, o Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força Sindical, que a gente chama de Farsa Sindical. Ela lidera as intenções de voto lá no Estado. O Lula esteve lá fazendo uma visita e, numa entrevista para uma rádio, ele disse que lamenta a saída dela lá, mas o compromisso dele é com o PSB em função da aliança nacional que existe aí com o PSB e que ele acredita que o PSB vai dar uma contribuição grande para a eleição dele à presidência da República. E ele diz que não vê também nenhum problema, porque ela declarou que mesmo estando fora do PT e concorrendo
por um outro partido, que no caso aqui é o Solidariedade, um partido golpista, um partido, né, que a gente sabe das figuras que tem, das figuras execráveis que tem lá dentro. Ela vai usar a imagem do Lula, vai pedir votos nacionalmente para o Lula. Mas lá no Estado, ela está nessa linha de litígio com os parentes dela, né? Esse PSB, que é controlado lá pela família Campos, não é isso? São todos eles aparentados ali e tal, aí do Miguel Arraes e tal, ou seja, desse tronco aí da família Arraes. Então, assim, para mim para nós aqui, né, PCO e tal, nós não temos nenhuma concordância com nada disso aqui. A Marília Arraes fez um movimento à direita, tá certo? Foi parar no Solidariedade, né? A gente não tem aqui qual seria a explicação para isso aí, né? Movimento à direita, um oportunismo, não é isso? E a posição do Lula não é melhor, tá certo? Porque está aí submetendo o PT a uma, digamos, a uma chantagem que esse partido, o PSB, que é um partido golpista, que é um partido que entregou 29 votos dos 32 da bancada dele para o impeachment da presidenta Dilma, ataca o PT em todas as oportunidades que tem, e o PT fica aqui amarrado nessa aliança aqui que, no nosso entender, não vai trazer nada. E é o partido ainda ao qual se filiou o senhor Geraldo Alckmin, né? Então, a gente fica aqui sem saber qual é a posição pior. Todas as duas posições são muito ruins e vai contra o interesse dos trabalhadores e contra a militância, não é isso? É uma desmoralização para a própria militância do PT. Bom, já falei demais e tal. Tem que voltar para o estúdio aqui, que tem coisa mais adiante aí para frente. Vamos lá. Então, vamos rapidamente destacar aqui aquilo que parece ser claramente uma preparação muito clara do imperialismo para intervir de novo no Brasil. O imperialismo que teve por detrás aí do golpe de Estado, né, que foi armado, inclusive com a participação direta do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que mandou até gente do FBI para acompanhar aqui, para ajudar o Moro a montar toda essa operação fraudulenta. Bom, o anúncio agora, feito aí a 3x4 na imprensa, é que o governo Biden e o Congresso norte-americano recebeu um dossiê, preste atenção, dizendo que no Brasil se prepara uma versão mais extremada dos ataques ao Capitólio, né, da parte do Bolsonaro. Bom, eu queria dizer o seguinte, e mesmo não nós aqui sendo inimigos mortais, né, inimigos denunciando aqui, como a gente vem fazendo, chamando a mobilizar pelo Fora Bolsonaro, né, concordando com Lula de que ele deveria estar lá no lugar e tem que ser colocado no lugar do Bolsonaro, obviamente que a posição, o anúncio, a divulgação de que o governo norte-americano está reunindo informações, está recebendo dossiê, né, inclusive com manifestações do governo Biden, né, de preocupação com o governo do Brasil. Nós queremos dizer o seguinte: eles que vão se preocupar com o quintal deles, né? Isso aqui, o Brasil deixa por conta dos brasileiros, né? Nós não queremos que o imperialismo meta a mão, diga o que deve ou deve deixar de acontecer no Brasil, e que é evidente, né, que o governo Biden, as preocupações do governo Biden, do imperialismo, para se meter no Brasil, não é para apoiar o Lula, né? Disso ninguém pode ter dúvida, né? Eles que ajudaram a derrubar a Dilma, que ajudaram a colocar o Lula na cadeia, né? A conversa da preocupação com as iniciativas do Bolsonaro são, digamos assim, conversa fiada para eles se meterem e estão preparando aí, junto com a direita golpista, a intervenção no processo internacional. Bom, a preocupação que é anunciada como sendo do alto escalão do governo Joe Biden e dos Estados Unidos é a preocupação do imperialismo, dos bancos, dos fabricantes de armas, da indústria do petróleo, essas empresas do petróleo que roubam o petróleo nacional, dos especuladores, né, que defendem a gasolina R$10 no Brasil. Então, nós queremos que eles vão para longe do Brasil,
né, que eles se metam lá, né, vão cuidar do seu quintal, da sua casa, né, deixe que o Brasil é um assunto dos brasileiros. Né? Um relatório entregue aí aos norte-americanos é uma deduragem, é uma política de submissão, né? É uma política de capachismo, né? E quem quer que o Biden, que o Congresso norte-americano se meta na situação nacional é gente que não tem o menor respeito pelo país, né? Que não são defensores dos interesses nacionais, são capachos, mais capachos que o Bolsonaro. E olha que ser mais capacho que o Bolsonaro é difícil, mas tem gente que é mais capacho do que o Bolsonaro, né? Que está pedindo aí apoio do Biden e do antidemocrático Congresso norte-americano para se meter aqui na situação brasileira, e nós vamos denunciar isso daí. E não é porque é contra o Bolsonaro, né? E aqui nós temos uma posição sempre de princípio em relação a esse problema, não é porque é contra o Bolsonaro que nós vamos apoiar, né? Porque se é contra o Bolsonaro, mas é a favor dos interesses do imperialismo norte-americano, é pior para o Brasil, é pior para o povo brasileiro do que o próprio Bolsonaro. Bom, por falar em gente que se mete no que não deve, eu vou passar para o SP, a última nacional nossa, antes da gente falar do 1º de maio, que é comentar, tem um ministro aí do governo Temer querendo ensinar o que é liberdade de expressão. Conta aí, SP, como é que é isso? Eu não sei nem por onde começar isso aqui, porque é risível isso aqui, né? O ministro Alexandre de Moraes, o cabeça de ovo, não é isso? O que está aí nessa sanha persecutória aí contra um deputado pé de chinelo lá, carioca, do PTB, o Daniel Silveira, lá da Polícia Militar, né? Uma figura execrável, inclusive, mas tem um mandato parlamentar. Pertence a um outro poder, inclusive. A tese da separação de poderes não vale para o STF, né? Mas o ministro Alexandre de Moraes, que estará à frente do processo eleitoral, né? Ele já é o ministro que vai controlar as eleições ele será o presidente do TSE no período eleitoral aí. Ele está querendo dar lição aqui filosófica, inclusive, né, com uma frase aqui que diz: liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Ou seja, ao seu bel prazer, ele julga que um vídeo que esse deputado lá do Rio de Janeiro, e mais algumas palavras aí, que podem até ter sido alguns impropérios, tá certo? Mas a desproporção com que o caso foi tratado é verdadeiramente absurdo. Ele foi condenado a 8 anos e 9 meses de cana, de cadeia, e a perda do mandato, sendo que isso é uma prerrogativa do poder ao qual ele está vinculado, que é o poder legislativo. E agora o senhor Alexandre de Moraes, indicado pelo senhor Michel Temer, pelo golpista, pelo traidor, pelo Judas Iscariotes, Michel Temer, está dando aula aqui de liberdade de expressão, dizendo que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Isso aqui é para justificar as arbitrariedades que ele está à frente, tá certo? De onde houve, inclusive, uma reação aí do próprio presidente da República, né? Isso que não tem nada de democrata, que não tem nada de liberal, nem nada, tá certo? Mas foi obrigado a reagir diante da situação de barbárie e de abuso de poder que cometeu esse, né, o Alexandre de Moraes, que foi o relator do processo, né? Isso, 10 outros ministros, 9 outros ministros seguiram o voto dele, né, para condenar o Daniel Silveira. Esse elemento não tem condições de dar aula de nada. Ele é um golpista, ele foi indicado pelo Michel Temer, tá certo? E chegou aí pelas mãos do Michel Temer a esse cargo vitalício que ele vai ficar até os 75 anos de idade aí no STF. Mais uma fraude do Judiciário Nacional. E ele, vamos ter claro, não tem autoridade nenhuma para dar aula aqui de nada, muito menos de liberdade de expressão e de direitos democráticos. Bom, vamos lá no estúdio.
Ok, está chegando a hora do nosso boletim direto da Rússia. Só antes, né, eu queria destacar aqui, reforçar o convite a vocês a participarem conosco do PCO, dos comitês de luta, do Bloco Vermelho, dos atos de 1º de maio que acontecem no próximo domingo, Dia Internacional de Luta da Classe Trabalhadora, né? E são atos num momento decisivo, de intensa crise do país, e que depois de muito tempo vão contar aí com a presença, com a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no ato aqui em São Paulo. O nosso chamado é simples, é curto e grosso, né? Você tem imagem, a produção vai colocar para a gente aí materiais que nós estamos divulgando aí dos diversos atos, o nosso boletim, mas o nosso chamado é que você participe, venha, vista a sua camisa vermelha do PCO, do PT, a camiseta do Lula, né? E vem participar com a gente, né, do 1º de maio, primeiro Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores. Nesse ano nós temos 4 eixos fundamentais para essa mobilização. Primeiro, né, é um Dia Internacional de Luta da Classe Trabalhadora, e a nossa política é claramente a favor, né, da luta do povo russo contra o imperialismo norte-americano, né? Em segundo lugar, 1º de maio é dia de luta pelas reivindicações dos trabalhadores brasileiros, da luta contra o arrocho salarial, né, em defesa de 50% de aumento emergencial para todos e do gatilho salarial, e da luta contra o desemprego, com a redução da jornada de trabalho para 35 horas semanais, né, dentre outras reivindicações importantes. Bom, e um eixo fundamental, né, que deveria unificar aí toda a esquerda combativa, que é a luta por Lula presidente, por um governo dos trabalhadores. Aí vocês estão vendo aí, a produção colocou aí o cartaz que nós estamos lançando aí nesse 1º de maio. É um cartaz grande, vocês viram aí? Ó, se eu tentar mostrar aqui, vocês nem conseguem, né? Tá vendo? O tamanho é muito grande do cartaz, um pôster, né? E tem 2 maneiras de você ganhar esse pôster, né? Vocês estão vendo aí na imagem que a gente fez aí uma foto antes para poder mostrar aqui para vocês. Pôster muito bonito. Então, para sustentar toda essa iniciativa de campanha dos comitês de luta, vocês sabem, né, nós estamos divulgando aqui que o PCO fez não o PCO, os comitês de luta, né, fizeram aí uma rifa, uma ação entre amigos. Eu tenho aqui o talãozinho dessa rifa, né, que vocês têm acesso também aí no site, na internet. A produção já vai colocar para vocês aí o endereço, aí, o link para você acessar. Eu quero fazer um convite especial para vocês que estão assistindo aqui o resumo do dia, né? Essa promoção vai valer para o nosso programa aqui hoje e vale também para você que vai estar nos atos conosco. Se você adquirir aqui conosco, você pode entrar lá no site da rifa, vai para Cuba, né, da ação entre amigos, adquirir o seu número, manda para a gente, né, que a gente vai mandar. Se você comprar 2 números da rifa, você vai ganhar um kit com cartazes belíssimos. É durinho, tá certo? Tá vendo aqui que nem... o cartaz é um pôster muito lindo, né, da campanha Lula presidente por um governo dos trabalhadores, né? Nós vamos mandar adesivos para vocês também, né? E vamos mandar cartazes, além do pôster, né? Nós vamos mandar cartazes aí flexíveis, aí, como esse. Esse material vai estar também no ato em Brasília, vai estar no ato Rio de Janeiro, vai estar no ato de Santa Catarina, para você pegar com os nossos companheiros também o cartaz. Opa, virei de cabeça para baixo. O cartaz, né, da luta contra as demissões, né, pelas 35 horas semanais sem redução do salário, e também a reivindicação fundamental nesse momento da inflação, não ao arrocho salarial, reajuste trimestral e reajuste emergencial de 50%. Então, se você adquirir a rifa, né, no site ou entrar em contato conosco aqui, quiser comprar, mandar para a gente, a produção vai colocar para vocês aí o nosso... Eu vou falar aqui, depois a produção coloca para vocês aí o nosso zap. Você manda aí para o 11 983440068 e a gente manda para você de brinde esse kit, tá certo? Para você fazer campanha, aproveitar, montar o comitê aí no seu bairro, na sua comunidade, na sua escola,
e entrar em contato conosco e participar da campanha, receber os materiais. Você adquire a rifa e você ainda concorre ao prêmio, veja só. A possibilidade de ir para Cuba, né? Os coxinhas não mandavam a gente ir para Cuba, então agora vamos comprar a rifa e vamos para Cuba, né? Com direito a acompanhante, uma semana em Cuba, né? Conhecendo a história, a luta do povo da Revolução Cubana e também passeando por aqueles lugares maravilhosos, tomando um rum, né? Desfrutando daqueles lugares, pontos turísticos maravilhosos da Rússia. Bom, morritos também. Comendo morritos, tomando rum. Tomando morritos, que é uma tomando bebida... Morrito, é verdade, a bebida cubana. Bom, então, e você... Bom, um pequeno probleminha técnico aqui. O nosso âncora, companheiro Antônio Carlos, deve estar retornando aqui. Nesse momento aqui agora, depois aí da propaganda aí de divulgação aí dos comitês de luta, que é a campanha Vá para Cuba, nós vamos aqui aos vídeos dos companheiros que estão fazendo a cobertura do conflito armado lá no leste europeu, da guerra lá na Rússia. Eu peço para a produção soltar aí, se já estiver no ponto. Então, aí. O exército ucraniano bombardeou ontem, dia 28 de abril, a República Popular de Donetsk por 25 ocasiões, deixando 7 pessoas mortas e ao menos 45 feridos. Um desses bombardeios ocorreu em um mercado em Donetsk e deixou 5 civis mortos e mais de 20 feridos. As Forças Armadas Russas estão investigando esse incidente e estão coletando informações sobre todas as mortes causadas pelo exército ucraniano no genocídio do Donbass, que ocorre desde 2014. Um outro local também que foi bombardeado por parte das Forças Armadas da Ucrânia foi a cidade de Liman, também na República Popular de Donetsk, e o Ministério da Defesa russo denuncia que esses bombardeios em Liman estão sendo feitos justamente para acusarem a Rússia de ter perpetrado esses bombardeios. Ainda na cidade de Kharkovia ou Kharkiv e também de Odessa, Kharkiv fica no norte e Odessa fica no sul da Ucrânia, as Forças Armadas Russas denunciam que os ucranianos estão implantando armas e utilizando os civis de escudos humanos em escolas e edifícios residenciais dessas duas cidades. Outras notícias aqui da parte de diplomacia internacional: a Polônia negou que está conversando com os Estados Unidos sobre uma possível anexação da região oeste da Ucrânia. A inteligência russa havia denunciado que o governo ucraniano está tendo essas conversas com o governo norte-americano, uma vez que sabe que a Ucrânia está se esfacelando e que uma boa parte do território pode se tornar independente em diversas repúblicas ou mesmo, em última instância, ser anexada pela Rússia, e a Polônia já quer pegar ali o seu tacão da Ucrânia. Curiosamente, o imperialismo e os seus fantoches acusam exatamente a Rússia de querer anexar a Ucrânia, mas aparentemente eles também têm esses objetivos. Por último, autoridades da Suécia negaram que possa haver um referendo para a população decidir se quer ou não se integrar à OTAN. O pedido foi feito pelo partido de esquerda e negado pelo governo sueco, pela ministra de Relações Exteriores Ann Linde e também pela primeira-ministra Magdalena Andersson, além do partido moderado Ulf Kristersson, que é o líder
desse partido. Todos eles rejeitaram a proposta do partido de esquerda para que seja feito um referendo se a população quer ou não se juntar à OTAN. A gente vê aí de que nos países imperialistas a opinião pública ela não é consultada para decidir, né, uma decisão tão importante como integrar uma aliança imperialista de guerra contra a Rússia. Isso daí mostra também que as autoridades têm medo, né, de ouvir a verdade da população, uma vez que é bem possível que a população rejeite se integrar à OTAN e rejeite uma agressão contra a Rússia. Eduardo Vasco, de Rostov-do-Don, para a Causa Operária TV. Ok, vocês viram aí, a Eficiente teve uma falha, um pique aqui na internet, mas a nossa equipe Eficiente, o Expedito, aí, a produção, no comando do Gabriel, já acionaram o boletim direto da Rússia, né, com o companheiro Eduardo Vasco. Bom, e aí, para a gente encerrar, então, eu vou passar a palavra para o Expedito, porque o Vaticano também se manifestou sobre a questão da Ucrânia. E será que o Vaticano pediu que o imperialismo pare de fornecer armas para a Ucrânia? Será que o Vaticano pediu o fim, né, da ação criminosa do imperialismo ao lado dos nazistas? Foi isso que o Vaticano pediu, Espê? Encerra aí e manda o seu boa noite para o pessoal aí na sua última participação no programa. Ok, bom, o Vaticano se miscuindo em assuntos que não é difícil, como é que, né, a Cúria Romana, não é isso? O Vaticano que tem sob a sua responsabilidade os assuntos religiosos que dizem respeito à Igreja Católica Mundial, está metendo o seu bedelho aqui, né? Na questão da guerra. O secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, criticou nesta sexta-feira o envio de armamento para a Ucrânia e disse que limitar-se a essa ajuda é uma resposta frágil contra a invasão russa, que eles chamam lá de invasão, né? O Vaticano está ali, é um aliado, né? É um aliado e um alinhado, não é isso? Do imperialismo. Não resta dúvida com relação a isso aí. Um poder tão avassaladoramente aí poderoso, digamos assim, né? Vai ficar do lado de quem? Não é isso? Então, ele diz o seguinte: não entro no mérito das decisões que os países tomaram sobre o envio de armas à Ucrânia, que tem o direito de se defender da invasão. Digo apenas que limitar-se às armas representa uma resposta frágil, acrescentou o secretário de Estado, né? Dizendo que precisaria de uma reação mais forte, envolver todos para se chegar a uma solução negociada e pensar qual será o possível futuro da convivência na Europa. Portanto, fica aí a posição aí do Vaticano, né, que o chefe da diplomacia Vaticano disse esperar que as partes mostrem flexibilidade para negociar uma paz justa, duradoura e resistente, e que pré-condições rígidas não podem levar a lugar nenhum, salientou ele. Está aí a posição da Cúria Romana, não é isso? Do porta-voz aí do Vaticano, da Igreja Católica, né? Que está implícito aqui muito claramente. A frase ela é quase que autoexplicativa. Limitar-se a enviar armas é resposta frágil, ou seja, querem mais, tá certo? O Vaticano exige que haja outras ações para ir em socorro do país lá que está sendo utilizado como bucha de canhão, como território, não é isso? Para o imperialismo atacar a Rússia. É mais um cinismo aí de uma força poderosa do planeta aí que se coloca ao lado do imperialismo. Bom, é isso. Estamos aqui voltando aos estúdios aqui para o encerramento
do nosso programa. Se o companheiro Antônio Carlos assim desejar dar as últimas palavras, nós estamos aqui encerrando a transmissão, convidando todos os companheiros a acompanharem a programação 24 horas do Causa Operária TV e amanhã às 16 horas a análise política da semana com o presidente nacional do PCO, companheiro Rui Costa Pimenta, analisando os principais fatos e acontecimentos da semana sob o ponto de vista do marxismo, da luta de classe e do interesse dos trabalhadores. Da nossa parte aqui, vamos nos despedindo, agradecendo os internautas que acompanharam conosco o programa, deixaram aí os seus comentários, compartilharam o programa e lembrando da rifa dos comitês de luta. Vá para Cuba, faça a sua aquisição, né, isso para fortalecer a luta dos comitês. Uma boa noite a todos, um ótimo fim de semana e um bom fim aí de sexta-feira para todos. Um grande abraço, boa noite. Eu só queria, antes da gente encerrar, agradecer aqui a Luciane Moura pelo superchat. Ela mandou aí a sua contribuição, parabéns, dizendo parabéns PCO, parabéns Toninho, Expedito e Produção pelo lindo trabalho. E agradecer também a companheira Solange Pereira pela figurinha simpática, né? E ela participando aqui conosco também. Forte abraço a todos vocês. A gente se encontra amanhã aqui na programação da Causa Operária TV. E resumo do dia, a gente se vê domingo, no 1º de maio, nos atos de luta pelo país afora. Informe-se aqui na causaoperaria.org.br para participar junto com o Bloco Vermelho. E segunda-feira a gente está aqui com o balanço dos atos do 1º de maio. Forte abraço, bom final de semana de luta a todos e até semana que vem. Um abraço, tudo de bom. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, eu defendo o Brasil com Bolsonaro presidente. Eu sou um psicopata. Contra o comunismo. A polícia militar vai atirar para colocar no cemitério. Mataram 60 mil, ó. Eu queria que matasse 200 mil vagabundos. Bandido bom é bandido morto. Foram disparos péssimos, né? Porque se fossem disparos controlados e com a devida precisão, não teria sobrado ninguém. Por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos. A minha continência, a bandeira americana. Os vagabundos foram tarde. 24 vagabundos. O Rio de Janeiro foi faxina. O meu apoio total para chacina. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os mais humildes, os que mais representa. De frente com o processo, cê vê quem é na cena. Quem é que vai, quem é que fica. O justo é exaltado, feliz, o que acredita. Os mais humildes, os que mais representa. De frente com o processo, cê vê quem é na cena. Quem é que vai, quem é que fica. O justo é exaltado, feliz, o que acredita. De frente com o processo, de frente com o juiz. Eu não posso permitir que façam Dona Iraci infeliz. Olha pra mim, o que você vê. Sou diferente de quem tá no poder. Uma foice, um martelo, uma cruz, um furador. Quem tem bom coração, tá contra o opressor. É por amor quebrado, é por amor. Uma linda flor resistindo à dor. O ódio por aqui passou, quase tudo ele levou. E o que ficou, o capital contaminou. Profanou o espírito que era pureza. Maldita seja a ideologia burguesa. Exterminou os índios, escravizou os pretos. Dividiu o nosso povo, nem todo sofredor é guerreiro. Nem todo crente merece salvação. Nem todo hebreu que é da fuga da escravidão do Egito. Chama de mito, faraó que quer cortar sua cabeça. Mas se é guerra, que a tirania pereça. Quem traiu vai pagar, quem oprimiu vai pagar. Ouve o rugido do leão da tribo de Judá. Feliz aquele que acredita que o rei vai voltar pra glória do povo governar. 1000 anos de paz pra quem tá na peleja. O justo é exaltado, os humildes representam. Os mais humildes, os que mais representa. De frente com o processo, cê vê quem é na cena. Quem é que vai, quem é que fica. O justo é exaltado, feliz, o que acredita. Querem calar a voz dos que defendem os trabalhadores. Se a esquerda radicalizar, vai precisar ter uma resposta. Chamamos a população a se manifestar, barrando esse ataque aos direitos do povo brasileiro. A justiça atua sistematicamente em favor dos poderosos. Não vamos deixar calar a voz dos que lutam pelos interesses dos trabalhadores. Salário, trabalho e terra. Chamam a população em suas organizações de luta. Da consciência e da luta de todo o povo, os trabalhadores podem e devem governar. A geração dos que não é quente nem frio pega a visão. Quantos irmãos
solitário em meias depressão. Palavra é verbo é vivo, tem que questionar, tem que lutar. Ter ciência antes de votar. O mundo vai girar, a espada vai cortar pra todo lado. Nós tá camuflado, o rap é contra todo. Capitão do mato tem que tá focado pra nunca fechar com errado. Se esquiva dos ratos, quanta brisa louca, quanta folha voa, quantos de chapéu olhos vem dar de touca. Oja, ou só pra não ter que assistir, porque quem planejou meu fim, certeza vai cair, fugir daqui não é o necessário. Que fique mais que claro que o direito de ir vir tem que ser respeitado, representado por nós mesmo. Em meio ao sofrimento, o clima é tenso, é nós que tá prevalecendo. Alguns estão falecendo, o luto vem guardado na memória daqueles que lutam pela melhora. Te trago boas novas, do início até o fim. Se teve matança, teve inveja de Caim. O mar vai se abrir pra quem vem na pureza. O justo é exaltado, os humildes representa. Mais humilde é os que mais representa. De frente com o processo cê vê quem é na cena, quem é que vai, quem é que fica. O justo é exaltado, feliz, o que acredita. Os mais humildes é os que mais representa. De frente com o processo cê vê quem é na cena, quem é que vai, quem é que fica. O justo é exaltado, feliz, o que acredita.